Prontinho, coloquei aqui meu fone de ouvido, que eu acho que com o fone vocês vão me entender, vão me ouvir, na verdade, melhor. Me entender, nem sei se todos vão, porque eu sou dessas, bem aleatória. Seja Gente, bem-vinda a mais um como eu vídeo do meu peguei as canal. Meu fotos nome é Clícia de lá Oliveira, no eu tenho foto, 40 anos, teve alguns lugares que eu não vou tenho conseguir, na verdade, 43 nenhum lugar anos. eu vou Falo conseguir definir pra 40. você onde é que é. 43, gente. Eu só sei mostrar pra 43. você e E mostrar hoje eu quero tudo falar que com eu vocês. Na aproveitei. verdade, eu já falei mais Gente, cedo. foi uma delícia Vai de passar o vídeo, verdade. já deve ter passado pra Viver vocês aí. esse momento Que aí eu foi fiz uma realmente viagem uma para delícia. Portugal Bom, quero falar pra e você não de como é que eu documentei. cheguei lá. Então Deixa eu vamos. só Eu e uma melhorar amiga aqui. resolvemos Aí, eu acho morar que vai lá ficar em Portugal. melhor Só assim, que eu né? resolvi morar Não e ela documentei. resolveu O que que eu fiz? morar. Coloquei ele lá Eu no tinha pensado Google Fotos, em falar as com toda a minha fotos família, todas, os vídeos todos. mas Coloquei lá no chegando Google Fotos algum e momento, depois ficou pesando o meu eu celular. vi que o O meu propósito celular, não ele tem era um meu, problema que toda não vez que era eu pra vou mim. gravar alguma coisa, ele diz pra mim Bem que eu queria que que o propósito não fosse dá pra pra mim. funcionar mais, não dá pra gravar Eu mais, porque achei você precisa que a desfazer gente disso, ia precisa desfazer conseguir daquilo. Não sei se conseguir seu telefone é realizar assim. esse Na sonho verdade, eu não juntas. sei quantos E gigas eu foi tenho. assim tão Eu brilhante, acho porque que o é por meu conta de tirar desejo algumas era fotos estar pertinho dela, no era modo retrato. nossa Então aí passar isso os pesa muito no meu longos celular. dias assim Bom, das nossas vidas juntas, assim, realizando gente, vocês ouviram minha sonhos barriga? que Ouviram? não eram Roncou? poucos, sabe? Mas Roncou. era Eu vou começar bem agora com assim, vocês a documentar toda a instigante. minha vida. Era um sonho de Documentar, porque tem toda coisas que às vezes a gente pessoa tá esquece. fora, Tem coisas que às realizando vezes a gente sonhos esquece e não é pra gente brilhantes, que é crescer. crescer Sabe de uma frase na que eu área da ouvi outro beleza. dia? Ela, Um como riacho não se esquece cabeleireira, de onde profissional flui. excelente, E às vezes a cabeleireira, gente e eu esquece. como design de sobrancelha, Vou que sou, começar a hoje continuo postar sendo algumas aqui fotos. Enquanto eu vou em postando as Niterói. fotos, eu vou falar como é que eu Gente, fiz pra mas aí chegar em conversando com Portugal. ela, começamos a conversar Gente, eu fui e pra Portugal passar, e não conheço o passei na Cristo. verdade pra Fui pra Portugal e não conversar conheço com a Bondinho. cliente Não conheço dela. Paquetá. E acaba Que que, coisa quando terminei de absurda. conversar com a cliente dela, ela falou assim, Mas eu ó, já fui pra outros essa lugares daí que também depois eu vou me vai, lembrar. hein? E aí Eu vou me lembrar e começou a vou contar conversar com pra a vocês cliente aqui. enquanto eu tava lá Bora lá ver atendendo a minha outra enquanto cliente. isso, eu vou dizendo pra E vocês quando eu voltei, como é que eu consegui fazer essa ela falou assim, a maravilhosa cliente falou assim, viagem. Bem, Clícia, eu vou querer ir também junto com vocês, mas eu vou lá pra me divertir e tal. Aí eu falei, gente, vai ser top. E era uma cliente bem, ela é, na verdade, uma cliente bem próxima, né? E isso ajuda bastante. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, ela falou assim, inclusive, Clícia, eu não só vou, como eu vou pagar a tua passagem. para, tem vários. Gente, na hora eu não Olha, fiquei eu muito esqueci feliz, não. minha. Não tava Porque na verdade gravando, tava com cara. medo de ir tudo. Quando ela falou da passagem que ela iria me dar, eu falei assim, gente, é muito de Deus. É muito de Deus. E estamos E aqui ela pagou no alto a minha passagem de ida Marquês e de volta, Pombal. Eita, inclusive que a dela. delícia! Espera aí que eu vou Só mostrar pra que, vocês. alguns dias atrás, ela voltou e falou assim, olha, Clícia, Deixa eu ver o qual aqui marido mesmo. ele tá com problema de saúde, então não vai dar. Olha que demais. Não tem nada debaixo desse homem. Olha, não tem nada. Como é que ele fica ali? Eu não sei. Olha isso. Calma aí, vai.
então não vai dar pra poder ir junto com você. E eu falei assim, e agora? Como é que vai ser, gente? Como é que vai ser? Fui pra lá, na verdade eu fiz 2 pausas. Eu fui parar em Madrid. E em Madrid, pensa, a pessoa não sabe falar inglês. A pessoa não sabe falar inglês. Mas é uma coisa que aconteceu que é muito legal. É que enquanto isso, eu fui estudando sobre o lugar, os lugares, tudo. E acontece que, como você encontra com várias pessoas, você acaba ouvindo vários idiomas e isso faz com que você compreenda, com que as pessoas te compreendam também. Você começa a conversar conforme também o seu entendimento. Deixa eu ajustar aqui porque eu tô abaixando. Conforme o seu entendimento, né, você consegue, na verdade, se safar, né? É assim que fala. Você consegue destravar ali. E não foi fácil. Não foi fácil. Porque tem gente que às vezes não quer te ajudar. E aí sabe falar, tá? Acontece que lá no aeroporto de Madrid, a moça tava lá para poder orientar o pessoal a entrar no avião. E eu queria só ter certeza de onde eu entraria. E ela não quis me ajudar. Pois eu super entendi ela dizendo assim, porque na verdade ela estava ali, ela sabia falar a minha língua. Então ela falou pra mim, se não sabe, eu não me esqueço, gente, olha quanto tempo faz, eu não me esqueço. Eu tô me lembrando agora também. Como é que fica dentro de nós, né, as coisas. Ela, se não sabe a língua, como que vem pra cá? E aí uma pessoa estava do meu lado, ouviu o que ela falou e falou assim, vem cá que eu te ajudo, dessa forma. Eu falei, sério? Eu sou brasileira, eu vou te ajudar. E ela me ajudou. Aí pro portão no qual eu precisava e eu fui. E aí foi um dia, gente, lindo, maravilhoso. Pra entrar no avião, vamos falar do avião, que eu nunca tinha entrado no avião. Tinha sim, eu tinha ido pra São Paulo, pra alguma coisa sobre design de unhas, né? Tava nesse processo aí, que na verdade não era pra mim, era pras minhas amigas, mas eu queria acompanhar, eu queria viajar, queria saber de andar, andar, gente. Ai, deixa eu falar aqui. E aí, eu fui pra lá, peguei o avião, foi horrível. Foi muito ruim. E eu quero falar pra vocês que Deus, Ele conhece nossos limites, a nossa limitação. Como ela tinha comprado, né, a passagem pra nós duas e eu não sabia, né, como, nada. Pra mim tudo era novo. E ela me entregou as passagens. E não pude ir, mas na minha ida foi muito ruim porque eu me senti muito mal. Mas muito mal. E tinha uma moça do meu lado que ela não falava minha língua, não. Mas aí ficava fazendo alguns gestos de que era pra poder eu ter calma. Porque pra decolar... Eu não sei o que acontece, gente, mas aqui é difícil, hein? Eu senti isso, vocês vão entender. Porque lá, a decolagem e a aterrissagem foi perfeita. Eu não sei se eu já tava esperando algo ruim, de passar mal de novo, mas foi tudo maravilhoso. O que aconteceu? Fui e a moça do meu lado ficou me ajudando, tudo. Quando eu cheguei lá em Cascais, gente, que história linda. A moça que tava do meu lado, ela estava do meu lado, indo pra Madrid, né? Então ela pedia pra poder eu ter calma, tudo, era vontade de botar tudo pra fora. Isso foi na decolagem. Quando chegou lá em Cascais, que no caso em Madrid nós nos separamos, e cada um pegou o seu rumo, né? Mas eu não sabia que ela ia pra lá, senão eu já tinha agarrado nela. Eu não sabia que a moça ia estar lá, até porque a gente nem se falava a mesma língua, gente. Nem
falava a mesma língua. Quando eu cheguei lá em Cascais, aí o lugar lindo. Gente, tinha muito turista naquele lugar. Nossa, muita gente. E quando eu tava num determinado lugar lá, aí tava minha amiga comigo, porque no primeiro dia ela já tava comigo, já me levou pra sair, tá? Gente, teve uma moça fazendo assim, ó, dando tchauzinho, assim. Aí ela falou assim, avião, avião. Aí eu falei, mas que tem um avião, gente? Avião. E eu olho pra trás, que será? Avião. Que eu estava no avião junto dela. Do meu lado, a fofa, gente, que me ajudou. Deus abençoe a vida dela. Quem dera se eu pudesse ter falando a língua dela pra poder conversar com ela e a gente se conhecer. Foi um anjo que Deus colocou do meu lado. Foi tão ruim a ponto de vocês pensam, foi bem ruim. E eu falei assim, Senhor, eu não quero voltar não. Não quero voltar não, porque olha, terrível. Mas, depois de tudo isso que vocês viram, foram 15 dias. Ainda tem muito mais fotos, muito mais vídeos que estão lá, que eu não consegui resgatar ainda. Eu vou tentar resgatar. Eu digo pra vocês que quando Deus te envia pra um lugar, quando é propósito dele, né? Ele te envia pra um lugar, ele paga tudo. E quando eu voltei pra casa, eu já fiquei assim pensativa, como é que seria? Quando entramos lá no aeroporto para poder fazer o check-in de ida, aí tinham duas filas, uma fila grande, uma fila pequena. E eu falei, gente do céu, e a minha amiga que falou, Clícia, aquele lado de lá é de quem é VIP, o outro lado, fila grande, é de quem é popular, é normal, né? Assim que fala. Falei, ok, ficamos lá na fila enorme. Aí, quando fomos ser atendidos, depois de todo o povo, a moça falou assim, senhora, não era nem pra senhora ficar nessa fila. Aí eu falei, mas por que, gente? A senhora tá na VIP. Que? Na VIP. Então, eu falei assim, gente, pensa, acabou. Fiquei louca. Ela falou assim, inclusive, a senhora pode usar o salão de beleza. Aí eu falei, mas como assim? A senhora pode usar. Gente, mas o avião já vai sair. Mas ele não vai sair enquanto a senhora não terminar. Enquanto isso, gente, você passa por tantas coisas que foi maravilhoso, vou te falar. Primeira classe é primeira classe, tá? VIP é VIP, hein? Os pratos, que na verdade são louças, não são aqueles papéis, aquelas coisas de isopor, não. De plástico, não, sabe? Porque do um era de plástico, preto, todo bonitinho, tal. E na primeira classe, é louça. E outra que eles te perguntam o que você quer comer. O piloto veio falar comigo. E ele perguntou se eu queria travesseiro. E isso foi de Madrid pra cá. Perguntou se eu queria travesseiro. Na língua dele, eu comecei a compreender, né, as coisas. Gente, é muito bom você viajar, porque você vai encontrando com tanta gente que você vai começando a compreender. Mesmo que você não saiba, você vai se desenrolar. E aí, o que aconteceu, gente? Fiquei toda boba. Eu vou resgatar essa parte pra vocês, eu vou resgatar. Que a minha amiga ficou tão feliz, tão feliz, eu também. Mas assim, era tão surreal, inesperado as coisas acontecendo. Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida que a gente não espera e fica assim de boca aberta, como Deus começa a agir, nos dando mais do que a gente pode pensar, imaginar. Nossa, como eu creio muito e eu amo muito servir a Deus. Muito. E aí eu viajei tranquila. Só que um pouquinho triste, porque não tinha ninguém do meu lado. Não tinha ninguém do meu lado. Que na verdade foram dois. Era a minha e um outro que é assim. Que aí você consegue também levantar os pés. Ficar assim.
E o piloto, ele veio falar pra mim, tudo, dando as explicações. Gente, pessoa, como eu me senti importante, Jesus. Desde o começo eu me senti importante. Desde quando Deus falou que ia me dar. Desde quando ela falou que ia me abençoar com a viagem. Eu já estava me sentindo, mas que vivência maravilhosa. Foi apenas um passo que nós demos para fazer uma viagem. Foi um querer nosso e Deus começou a providenciar outras coisas. Tipo, põe o pé que eu vou te ajudando. É isso. Só eu tô agora me imaginando lá. E aí ele veio falar tudo comigo e ainda pediu pra eu pensar, olha, o número das minhas entradas, que era, como não podia compreender direito, e aí ele falava o número, me esqueci o número, né? Que era das minhas entradas para o avião, o portão, né? Que eu tinha que entrar. Gente, falando nisso, você entra no aeroporto, você tem que pegar um ônibus lá, para poder ir lá para outro portão, que é também no aeroporto. E é uma correria. E tem tantas lojas, dá vontade de você ficar lá nas lojas, dá vontade de você ficar lá. Dá vontade de você ficar lá naquelas lojas. E foi muito, muito bom. Não, aí ele falou, não se esqueça, tal número. Eu lembro que ele ficava assim. E aí, por fim, na hora de sair do avião, ele falou novamente pra mim. Claramente ele sabia, né? Que eu tava ali sozinha, não sabia falar a língua, tudo. E depois lá dentro mesmo, continuei no VIP. E as pessoas olhavam, né? Ficavam olhando. Mas eu não ligava, não. Tipo assim, como assim? Ela lá no... Eu queria era todo mundo do meu lado. Eu queria era todo mundo pertinho de mim, porque eu era feliz da vida. Muito, muito feliz mesmo. De ter feito essa viagem, de ter conhecido os lugares que eu nem imaginava que um dia iria conhecer, até porque não conheço Bondinho, não conheço Cristo, não conheço Paquetá, eu vou lá. Tem um lugar que eu já fui, que eu vou me lembrar depois, e eu vou falar pra vocês. Paraty, já fui em Paraty, já andei naqueles barquinhos, aqueles barcos antigos. Foi com o pessoal lá do salão, foi uma excursão. E foi muito, muito bom. Mas então é isso, gente. Eu queria documentar essa história para não morrer, até porque eu já tinha me esquecido, eu tinha tirado dali do Google Fotos, eu tinha deletado o Google Fotos e eu resgatei e tava lá todas as fotos. Graças a Deus. Porque no meu telefone não cabe muita coisa e agora, olha, nem sei como é que coube tudo agora. Mas enfim, eu queria deixar registrado isso e dizer que tudo é possível naquele que crê. Se você gostaria de ter uma experiência, não precisa ser de viagem, mas qualquer experiência, põe o pé e vai, põe o pé e faça, porque é somente você querer. O seu querer de repente não pode ser o querer de Deus, mas Deus, ele pode providenciar coisas maiores para a tua vida. Assim como eu fui querendo morar, eu voltei, porque não era para eu morar, mas ele me fez me sentir muito feliz e realizada naquele lugar e me fez me sentir querida, amada por ele o tempo inteiro. Bom, espero que você tenha gostado, pelo menos de ver as minhas fotos. Eu falo muito demais, mas eu gostei de passar essa experiência maravilhosa que eu tive, gostei de passar para você. Tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.